Mateus, no capítulo 6, dos versículos 16 a 18, nós lemos: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Senhor Jesus fala a respeito de uma prática, de uma das disciplinas da vida cristã que tem sido negligenciada por muita gente. Alguns sequer a praticam, alguns nunca fizeram isso e outros acabam fazendo muito pouco, até pela falta de entendimento. Isso diz respeito ao jejum. A palavra jejum significa, em essência, abstinência, em especial de alimentos. Nós não encontramos no Novo Testamento nenhuma ordem explícita a respeito do jejum. Não existe um imperativo jejuai, como nós temos vigiai, como nós temos orai. Mas quando o Senhor Jesus usa a expressão quando jejuardes, embora a gente não tenha uma ordem, é óbvio que nós temos, no mínimo, uma expectativa da parte de Deus sendo revelada para nós que nós deveríamos jejuar. No Velho Testamento, nós observamos que na lei de Moisés, os judeus, estamos falando da época da Velha Aliança, eles tinham um único dia de jejum instituído. Era o dia da expiação. Você vai encontrar esse registro lá em Levítico, capítulo 23, versículo 27. Ele ficou conhecido também como dia do jejum, como a gente lê em Jeremias 36, 6. E Paulo se refere a respeito desse dia, em Atos 27, 9, como o jejum. Mas nós precisamos entender que, embora eles tinham um dia de obrigação em relação ao jejum uma vez ao ano, eles, em geral, se dedicavam muito mais ao jejum do que esse único dia de obrigação que eles tinham ao ano. Uma obrigação que hoje nós sequer temos. Os fariseus, por exemplo, se orgulhavam de jejuar 2 vezes por semana. Eles tinham uma regularidade de jejum que era muito além daquilo que era o único dia que eram obrigados a fazer. E o que eu e você precisamos, de fato, compreender é que não jejuar não é necessariamente uma quebra de um mandamento, uma vez que não existe o imperativo. Outro dia alguém me perguntou, mas pastor, se não existe uma ordem a respeito do jejum, então não jejuar não é pecado. Eu falei, não é pecado. Mas há uma diferença entre você pecar, quebrando uma ordem expressa de Deus, e você não fazer algo que, mesmo não sendo obrigado a fazer, você sabe que agradaria a Deus. Eu quero jejuar não apenas porque isso agrada a Deus e supre a sua expectativa. Eu quero jejuar entendendo o impacto que isso também vai produzir na minha própria vida. Porque uma coisa é certa, quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus por que é que nós não pudemos expulsar o demônio deste menino trazido pelo seu pai, Jesus diz, essa casta não sai a não ser por meio do jejum. Uma coisa é certa, o que Jesus está nos mostrando através desse episódio do ensino de que essa casta só sai por meio do jejum, é que, embora não seja uma obrigação, o jejum nos levará a resultados que quem não jejua não tem. Por exemplo, quem jejua pode experimentar um nível de libertação que quem não jejua não vai experimentar. Então, sendo ou não sendo uma obrigação, se é uma expectativa de Deus, e por ser uma expectativa o agrada quando eu faço, se isso me leva a lugares distintos nas experiências que eu posso ter, e se ainda tem um impacto sobre a minha vida, a pergunta não é por que jejuar, a pergunta deveria ser por que não jejuar. O próprio Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele se dedica a 40 dias de jejum. A Bíblia diz, durante os quais nada comeu e no final teve fome. Como a Bíblia não afirma que ele não bebeu e nem que ele não teve sede, supõe-se que ele tenha ingerido água. Agora, 40 dias de jejum. Se Nosso Senhor entendeu que não poderia começar seu ministério sem um tempo significativo de jejum e oração, a pergunta a ser feita é, por que nós vamos deduzir que não precisamos ou que não necessitamos jejuar? Jesus não estava nem discutindo se o jejum deveria ou não deveria ser feito. Ele parte do pressuposto que nós devemos jejuar e ele começa a trazer instruções sobre como fazer. Assim como na questão das esmolas, Jesus não estava discutindo se a gente deveria ou não fazer. Ele está apenas nos orientando a respeito de como fazer, porque há uma forma correta. Eu entendo pela palavra de Deus que a gente deve fazer não apenas a coisa certa, mas devemos aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. E o propósito dessa instrução é justamente esse. Tendo entendido que essa
é a expectativa de Deus para conosco, tendo de fato compreendido que isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Algo que precisamos compreender: o jejum não muda Deus. Essa foi uma verdade que eu aprendi logo no início da minha caminhada. Na verdade, a Bíblia diz que o Senhor não muda. Malaquias 1,6, eu, Senhor, não mudo. No livro de Tiago, nós lemos que nele não há mudança nem sombra de variação. Hebreus 13,8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Deus é o mesmo antes e depois de jejuarmos. A vontade dele de agir nas nossas vidas é a mesma antes e depois do jejum. As suas promessas são as mesmas. O jejum não muda a Deus. O jejum tem o poder de nos tocar. O jejum tem o poder de nos mudar. E os benefícios do jejum, eles são vários. Mas nós precisamos entender que o propósito do jejum é nos tocar. Assim como a oração. A oração não muda a Deus. A oração é uma das formas através das quais, por meio da fé, nós conectamos com Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que Ele queria fazer, para poder receber aquilo que já estava à nossa disposição antes de orarmos. Precisamos olhar para o jejum da mesma forma. A palavra de Deus usa a expressão a respeito do jejum, afligir a alma. O jejum, ele não apenas é uma maneira de massacrar a nossa carne, isso é parte da vida cristã. O apóstolo Paulo fala de estar crucificado com Cristo, fala de crucificar a carne com seus desejos e concupiscências. Paulo diz em 1 Coríntios 9:27, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a servidão. Ele não está falando necessariamente de autoflagelo, mas ele está falando de conter os impulsos, as inclinações da carne. E que isso faz parte de uma vida de oração, nós vamos perceber em vários aspectos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando ele está instruindo os casais a respeito da vida de intimidade, do contato sexual, ele dá uma orientação muito clara. Em 1 Coríntios 7:5, ele diz, não vos priveis um ao outro. Ele está dizendo que o marido não deve se negar à mulher e nem a mulher se negar ao marido. Ele diz, a não ser. Então ele diz, talvez, por um pouco de tempo, com mútuo consentimento, para que vocês se dediquem à oração e depois se ajuntem novamente para que Satanás não vos tente. Ele está dizendo que a vida de oração às vezes envolve a abstinência de coisas que não são erradas. Não é errado comer. O Senhor criou o alimento para o nosso sustento, mas há momentos que nós abrimos mão daquilo que é direito para deixar de fortalecer a carne e permitir que o nosso espírito se sensibilize para com Deus. Assim também, quando falamos de um casal, casado, marido e mulher, a vida de intimidade é bênção de Deus. Não só não tem nada de errado, como é presente de Deus para o casal. Mas uma verdade que precisamos entender é que há momentos que nós abrimos mão de algo que é lícito, que não é errado em si mesmo, para que isso nos permita ter uma sensibilidade, uma inclinação maior a Deus e ao seu propósito. Então o jejum, ele não tem o propósito de mudar a Deus, ele tem o propósito de nos mudar. E uma das coisas que eu sei que o jejum pode fazer por nós, pode ser observada quando Jesus está falando a respeito de por que os seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios daquele jovem trazido pelo seu pai. Por um lado, Jesus fala a respeito de incredulidade. Por outro, ele fala da necessidade de jejum. A ponto de muitas vezes as pessoas perguntarem, mas o demônio não saiu por incredulidade, falta de fé ou por falta de jejum? Eu diria que não é nenhum nem outro. Como o Senhor mencionou as duas coisas, nós podemos dizer que as duas coisas estão envolvidas. O que normalmente nós não percebemos é a relação entre uma coisa e outra. A palavra de Deus nos ensina que a fé é do espírito, é do coração. A Bíblia fala sobre crer com o coração, e ela não está falando do coração como órgão que bombeia o sangue. Ela está falando do íntimo, do homem interior. Então a fé é do espírito. A razão pela qual o jejum vai nos ajudar, até mesmo na liberação da nossa fé, é porque ele é uma espécie de remoção do entulho da carne, da carnalidade, dos sentimentos da alma, que permite o nosso espírito estar mais aguçado, ter uma resposta maior à palavra de Deus. Eu tenho percebido na minha própria caminhada de relacionamento com Deus, que o jejum, ele ajuda a liberação da nossa fé. Além de massacrar a carne, além de afligir a alma, além de permitir que o nosso espírito se aproxime do Senhor, ele traz benefícios. São mudanças que não acontecem em Deus, são mudanças que acontecem em nós. Alguém perguntou, mas se um demônio tem que ser expulso pela autoridade do nome de Jesus, por que é que jejuar é que vai me dar autoridade? Não, o jejum não te dá autoridade. A autoridade já foi te dada. O jejum te faz sensível a perceber e poder canalizar e expressar melhor a autoridade que Deus já te deu.
os benefícios do jejum dizem respeito a cada um de nós. Eu gosto de uma frase de um amigo meu que sempre dizia: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Na verdade, no momento em que nós estamos jejuando, nem sempre nós vamos nos sentir bem. As pessoas às vezes me dizem: não, pastor, eu não gosto de jejuar porque me dá dor de cabeça. Não gosto de jejuar porque eu sinto mal. Né? São reações normais de desintoxicação. O jejum faz bem, inclusive, para o seu corpo. A menos que você tenha uma condição de saúde, uma enfermidade que não te permite. É bom que você consulte o médico a respeito disso. O jejum, ele fará bem até para o seu próprio corpo, ele é uma limpeza para o organismo. Mas isso não significa que enquanto você está fazendo, necessariamente tem que sentir-se bem. Se você tem um estilo de alimentação ainda mais desregrado, o processo de desintoxicação pode ser ainda mais desconfortável. Mas isso vai te abençoar tanto naturalmente, vai te abençoar emocionalmente. Em períodos de jejum prolongado, eu percebo que a gente fica bem mais criativo, além da sensibilidade espiritual. Alguns alegam que a quantidade de sangue que normalmente não precisa ir para a hora da digestão, para o trabalho digestivo, ela vai toda para o cérebro e às vezes a gente fica muito inspirado, inclusive lendo, meditando a palavra de Deus, é algo precioso, mas os resultados, acima de tudo, são espirituais. Agora, em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 33 a 35, a Bíblia diz que disseram: os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. O jejum era uma prática comum. E as pessoas abordam Jesus e dizem: olha, os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam. Você se lembra de Jesus falando daquele fariseu que se orgulhava de jejuar 2 vezes por semana? Agora eles chegam para Jesus e dizem: os teus discípulos não jejuam. Eles não estavam vendo isso. Mas Jesus disse: chegarão os dias em que eles jejuarão. E ele, orientando os discípulos para quando chegasse esses dias, diz: quando jejuardes. Então, o ponto que eu e você não podemos abrir mão, não podemos deixar de compreender, é que se espera que a gente jejua. E o propósito do jejum é nos levar a massacrar a nossa carne, muitas vezes afligir a nossa alma, nos tornar mais conscientes de Deus e daquilo que Ele tem para nós. Na Bíblia nós vamos encontrar em número 6 algo que envolvia o voto nazireu e fala de um propósito de abstinência que era consagração. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6 e Neemias 9:11, nós vemos um propósito específico de jejum que era arrependimento de pecados. Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e de Jonatas. Era luto, está lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e depois capítulo 3, verso 35. Por causa de aflições, 2 Samuel 12, 16 a 23 nos mostra Davi jejuando em favor da criança gerada por Batseba para que não morresse. Esdras, capítulo 8, de 21 a 23, nos mostra eles jejuando enquanto oravam a Deus buscando por proteção. O Salmo 35, 13 nos mostra que Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Podemos ainda destacar Daniel orando e jejuando por intercessão. Agora, além desses propósitos, isso no Velho Testamento, no Novo, preparação para a batalha espiritual. Jesus jejuou enquanto enfrentava Satanás e falou sobre a necessidade de jejuarmos para que uma certa casta de demônios não deixe de ser expulso. Em Lucas capítulo 2, versículo 37, a Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana, que frequentemente jejuava, orava estando no templo. Ela fazia isso para estar com o Senhor. E o que podemos ainda enxergar em Jesus com clareza era a preparação para o ministério. São propósitos distintos, complementares, e todos eles nos dão uma ideia de por que devemos jejuar. No livro de Atos, eles fazem isso para ministrar ao Senhor, para enviar ministérios, para estabelecer ministérios. Ou seja, o jejum sempre foi parte da vida cristã e tem que estar presente na minha e na sua vida.